A pior parte da depressão não é querer morrer, é não conseguir encontrar um motivo para continuar vivendo. A maioria das pessoas imagina a depressão da forma errada. Elas imaginam alguém chorando o dia inteiro, alguém trancado no quarto, que claramente precisa de ajuda. Mas a verdade é que muitas vezes a depressão usa uma máscara. Ela vai para o trabalho, ela responde suas mensagens, ela sorri nas fotos e ela faz piadas. E ninguém percebe que por trás daquele sorriso existe alguém travando uma guerra silenciosa dentro dela mesma. Talvez você conheça alguém assim, talvez esse alguém possa ser você. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo agora enquanto rola o feed sem prestar atenção em nada. Talvez esteja assistindo isso deitado na cama ou voltando do trabalho. E existe uma pergunta que você evita fazer para você mesmo há muito tempo: o que aconteceu comigo? Porque em algum momento da sua vida você tinha sonhos, tinha planos, tinha energia, tinha curiosidade. E agora parece que tudo ficou distante, como se aquela pessoa tivesse ficado presa em algum lugar no seu passado. Presta atenção nessa história. Não é sobre alguém famoso, não é sobre um filósofo, mas é sim sobre uma pessoa comum, porque a depressão quase sempre acontece com pessoas comuns. Vamos chamar essa pessoa de Miguel. Miguel era como milhões de pessoas. Tinha um emprego, alguns amigos, uma rotina e problemas normais do dia a dia. Nada de extraordinário. E talvez seja exatamente por isso que ele demorou tanto para perceber o que estava acontecendo, porque não existia uma tragédia, não existia um grande trauma, não existia um momento específico que tudo desmoronou. Foi algo muito silencioso, muito perigoso. Foi aos poucos. Primeiro ele começou a sentir menos vontade de sair, depois começou a responder mensagens horas depois, às vezes dias ou semanas. Depois parou de chamar as pessoas para conversar, parou de ouvir músicas, parou de assistir o que gostava, parou de sentir entusiasmo e, sem perceber, começou a viver apenas o necessário. A depressão não mata você de uma vez, ela faz você desistir da vida pedaço por pedaço. É assim que acontece. Você não abandona tudo de uma vez. Você abandona um pedaço hoje, um pedaço amanhã, outro pedaço mês que vem. Você vai deixar de visitar alguém, vai deixar de fazer uma caminhada, vai deixar de perseguir um sonho e batalhar pelo que acredita. Você vai deixar de acreditar em alguma coisa e quando você olha para trás, percebe que sua vida foi ficando menor, 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 até caber apenas entre a cama e a obrigação do seu dia a dia. O pior é que muitas vezes você não vai acabar percebendo isso, porque você continua funcionando, continua acordando, continua trabalhando e continua existindo. Mas existir não é a mesma coisa do que viver. Existe uma enorme diferença entre respirar e você sentir que está vivo. E quem já passou por isso entende exatamente o que eu estou querendo explicar aqui. Uma das coisas mais cruéis da depressão é que ela transforma sua mente em um inimigo. Você começa a se comparar, você olha para as outras pessoas, vê elas construindo relacionamentos, criando projetos, realizando sonhos, e então surge aquela voz na sua cabeça. Aquela voz que parece conhecer todas as suas inseguranças. Olha como você está atrasado, olha como todo mundo consegue, olha como você fracassou. E quanto mais você escuta essa voz, mais acredita nela, até esquecer que ela está mentindo para você. Porque a depressão tem uma habilidade assustadora, ela faz você enxergar a vida através da sua dor, como se estivesse usando uma lente quebrada para interpretar a realidade. Miguel começou a sentir isso numa noite comum. Ele chegou em casa, jogou a mochila no chão, sentou na cama, pegou seu celular e começou a assistir alguns vídeos. Um vídeo, depois outro vídeo, e quando percebeu, 3 horas tinham passado no celular. Mas ele não lembrava de nenhum desses vídeos, porque não estava assistindo para se divertir, estava assistindo para não pensar. E talvez essa seja uma das partes mais assustadoras. A quantidade de pessoas que estão tentando anestesiar a própria dor sem perceber. Com vídeos, com séries, com trabalho, com distrações, com masturbação, com qualquer outra coisa que impeça algum minuto de silêncio. Porque no silêncio a mente fala.
E às vezes ela fala coisas que doem. Você não percebe quando ela chega. Você percebe quando já não reconhece mais a pessoa que você era antes. Um dia, Miguel encontrou uma foto antiga e ficou olhando para ela. Não porque ele estava bonito, não porque sentia saudade daquele dia, mas porque sentia saudade de quem ele era. Saudade da pessoa que existia naquela foto. Daquele cara que fazia planos, que acreditava no futuro, que tinha energia, que conseguia sorrir sem fingir. E naquele momento ele percebeu algo. A depressão não havia roubado apenas a sua felicidade, estava roubando a sua identidade. Porque depois de muito tempo lutando contra o vazio, você começa a esquecer quem você era antes dele. Existe uma cena de Vinland Saga que sempre me marcou. Depois de anos carregando a dor, a culpa e o sofrimento, Thorfinn percebe que passou tanto tempo lutando contra o mundo que esqueceu de lutar por si mesmo. E talvez muita gente esteja vivendo exatamente desse jeito, lutando, sobrevivendo, resistindo, mas sem saber aonde está indo, sem saber por que continua caminhando. E a depressão vai atacar justamente aquilo que mantém uma pessoa em movimento, a esperança. Porque enquanto existe esperança, existe futuro. Mas quando a esperança desaparece, até as menores tarefas parecem pesadas. Levantar da cama, tomar um banho, responder uma mensagem, tudo exige uma força absurda. Uma força que ninguém vê, uma força que ninguém reconhece. Porque para quem está de fora, parece simples, mas para quem está dentro da batalha, não é. Quando até os seus sonhos começam a parecer pesados demais para carregar. Talvez esse seja o momento mais perigoso, quando você deixa de acreditar que as coisas ainda podem melhorar. Quando começa a tratar seus sonhos como algo impossível. Quando para de tentar porque acredita que não vale a pena. Mas existe uma verdade que a depressão nunca conta. Ela não consegue prever o seu futuro. Ela faz parecer que tudo sempre vai ser igual, mas ela não sabe disso. Ninguém sabe. A pessoa que você será daqui a um ano ainda não existe. A vida que você terá daqui a 5 anos ainda não chegou. As pessoas que você conhecerá ainda não existem na sua vida. E por isso existe algo extremamente corajoso em continuar, mesmo sem certeza, mesmo sem garantias e mesmo cansado. Porque às vezes a coragem não parece um herói vencendo uma batalha. Às vezes a coragem parece alguém levantando da cama, tomando um banho, saindo para caminhar, pedindo ajuda, marcando uma consulta, dando um passo depois do outro e depois outro. Pequeno, lento, quase invisível, mas ainda assim é um passo. E é assim que muitas pessoas saem da escuridão. Não através de uma grande transformação da noite para o dia, mas através de centenas de pequenas decisões que juntas mudam uma vida inteira. A depressão tenta te convencer de que acabou, não existe uma saída, não existe um futuro e nem uma esperança. Mas se você está ouvindo isso agora, ainda existe alguma coisa dentro de você que não desistiu, porque pessoas que desistiram não vão atrás de respostas, não procuram entender o porquê e não procuram continuar. E talvez seja exatamente essa pequena parte que existe dentro de você, que ainda acredita, que ainda espera e ainda sonha. A parte que vai te levar para fora do que você sente. Mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar, ela está vindo. A parte que você se cura. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve e deixa o like. Obrigado.